o microfone, toca no microfone, que é para não ficar dando microfonia. Tá dando microfonia. Por favor, fiquem no Mãe, microfonezinho. toca no microfonezinho para te ligar. Tá bom, isso mesmo. Glória a Deus. Que bênção. Bom, então, a paz do Senhor para todos os irmãos, glória a Deus que estão aqui, para essa família abençoada, para os visitantes que estão nos honrando aqui, os amigos do Gabriel, esses jovens também que estão aqui conosco. Então, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. É um culto familiar e nós, como somos servos do Senhor, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, todos nós somos irmãos. Então, aqui está reunida uma grande família, a família de Deus. Glória a Deus por isso. Vamos então agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de estar aqui juntos nesse domingo, mais um domingo, né, na presença do Senhor. Nada nos separará do amor de Cristo. Olha só que coisa linda. Cada um no seu lugar, cada um na sua casa, e nem isso pôde nos separar de estarmos juntos adorando o Senhor. Isso é maravilhoso, porque se cumpre a palavra de Deus que diz que nada nos separa do amor de Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos, Jesus, por essa tão grande oportunidade de nos reunirmos, Senhor, em teu nome, porque nós cremos, como diz a tua palavra, que onde houver 2 ou 3 reunidos em teu nome, aí tu está presente no meio do seu povo. Nós somos o teu povo, nós somos a nação eleita, nós somos o sacerdócio santo do Senhor. E estamos aqui, Senhor Deus, na tarde deste primeiro dia da semana, Senhor Deus, para atribuir a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, te bendizer, Senhor Deus, e te agradecer por todos os grandes feitos que tu tem realizado em nosso favor, em nossa família, em nossa igreja. Jesus, muito obrigado por tudo. Perdoa todos os nossos pecados. Recebe na tarde deste dia como cheiro suave as tuas narinas, Senhor. Toda adoração feita aqui. Jesus querido, e te entregamos, Senhor Deus, toda a direção desse trabalho em tuas mãos. Toma o primeiro lugar, nos guia, nos conduz, fala conosco, porque somos sedentos de ouvir a tua voz. Estamos aqui porque reconhecemos, Senhor, que precisamos beber dessa fonte de águas vivas, Senhor, que jorra do trono da tua glória. Por isso estamos aqui. Sacia a sede que temos de ti, Senhor. Sacia-nos nesta tarde, Senhor Jesus. Fica conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus, e amém. Glória a Deus. Vou passar para o Gabriel, ele vai estar adorando o Senhor com louvor. E depois ele vai estar ministrando a palavra de Deus. Aleluias, aleluias. Levanta suas mãos. Continue enchendo esse lugar de adoração. Erga a tua voz. Começa a liberar palavras de amor para Ele. Aleluia. Ah, Jesus, nós queremos mais, Pai. Nós queremos mais, Pai. Nós queremos queimar, Pai, por Ti, Jesus. Nós queremos queimar de amor por Ti, Jesus. Pai, o nosso desejo é que o mundo saiba, é que o mundo possa ouvir, Pai, a nossa adoração, Pai. Que as pessoas possam sentir o fogo que está dentro de nós, Pai. Que as pessoas possam ser incendiadas, Pai, pelo fogo que tem queimado nesse lugar, Pai. Esse é o meu desejo de gritar o mundo inteiro, e aqui dentro do meu peito. Só quero queimar, só
quero queimar por ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito só quer. Você pode cantar mais alto? Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito só quero queimar. Estou trancando a porta, não vou sair tão cedo, até ver tua glória me tomar por inteiro. Me sinto tão seguro quando está por perto. Fica mais um minuto aqui no meu secreto. Estou trancando a porta, não vou sair tão cedo, até ver tua glória me tomar por inteiro. Me sinto tão seguro, fica mais um minuto aqui no meu secreto. Meu
A paz do Senhor Glória pode, a Deus. Glória a é, Deus. Aleluia. Gabriel, pode falar, tia. eu vou só pedir a Érica para orar, apresentar você ao Senhor para estar ministrando a palavra de Deus, tá bom? Tá bom, tia, claro. Amado Deus e eterno Pai, estamos aqui diante da Sua santa presença, Pai amado. A Tua palavra diz: onde estiverem dois ou três reunidos, Tu se faz presente. Senhor, muito obrigado pela Tua presença em todas essas lives, Senhor. Nós podemos sentir a Sua presença junto conosco. Pai amado, agora o Gabriel, Senhor, irá trazer a Tua palavra. Senhor, usa ele com autoridade, usa ele com poder. Derrame da tua graça, da tua glória e da tua unção sobre a vida dele. Senhor, que nós possamos, Senhor, aprender mais de ti nesta tarde, que o Senhor possa falar, Senhor, aquilo que precisamos ouvir, para que possamos ser pessoas melhores, Senhor. Ó Pai amado, continue conosco, continue nos abençoando e usa o Gabriel com o seu poder e com a sua autoridade, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Gabriel com a palavra. A paz do Senhor novamente para os irmãos. Me encontro muito feliz neste dia, não porque sou eu que vou trazer a palavra, mas sim que Deus me deu a oportunidade de passar um ensinamento que um dia Ele passou para mim, né? E agora eu estou repassando isso para os irmãos. Peço perdão porque vou tentar, como a minha tia diz, não é deixar de falar, mas sim resumir aquilo que Deus me deu. Eu vou falar sobre um livro, né? Um livro da Bíblia. É o primeiro livro dele. É um livro muito grande, são 50 capítulos. Então, eu fiz um resuminho e eu pretendo ler ele e trazendo algumas reflexões. Primeiramente, eu gostaria muito de deixar para os irmãos, eu vou aproveitar aqui, só botar uma, uma música instrumental de fundo. Então vai acabar ficando sem, não é para ser. Mas, enfim, vamos lá então. O, a chave para essa pregação aqui, eu passo para os irmãos, é a reflexão, entendeu? Não é entender a história, mas sim refletir sobre a história. Peço aos irmãos que vão abrindo a Bíblia e acompanhando comigo para saber o que eu estou falando. Não só confiar nas minhas palavras, mas entender aonde que está o ponto-chave da Bíblia. Eu peço aos irmãos para abrir em Provérbios 16, versículo 9. Fica depois de Salmos. Provérbios 16, versículo 9. 16, versículo 9. O versículo ele diz assim: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E eu pergunto aos irmãos: o que podemos tirar desse versículo? Alguém pode ser um corajoso e comentar o que podemos tirar deste versículo? Que o homem, ele planeja muitas coisas. O homem, a mulher, todos nós, né? Planejamos muitas coisas, mas sabemos que quem vai dirigir os nossos passos é o Senhor. Exatamente. Mas para fazer menção do que realmente esse versículo está dizendo, vamos pegar o primeiro livro que se encontra na Bíblia, o livro de Gênesis. Gênesis é uma palavra que foi traduzida do grego, que eu não sei falar o nome dessa palavra, mas ela tem um significado. Seu significado é origem, nascimento, criação e princípio. Ela é o primeiro livro da Bíblia e faz parte do Pentateuco e na Torá. Caso alguém tenha esquecido, o Pentateuco ele é composto, se você for abrir lá no sumário da sua Bíblia, ela vem Gênesis,
Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da Bíblia e os 5 livros compostos no Pentateuco. E uma coisa muito importante, lá em Gênesis, vamos só pular um pouquinho a história, né? Lá no capítulo 22, versículo 14, se você for abrir, Abraão, ou Abrão, ele recebe um pedido de Deus para sacrificar o seu único filho, né? O único filho que eu digo, o filho que Deus deu a ele, a Sara. E lá o único filho que ele tinha, que foi o filho da promessa, ele tinha que sacrificar, e ele não tinha uma oferta a não ser o filho dele. Chegando lá, na hora que ele vai apunhalar o seu filho para oferecer, né, a Deus, ele vê o Deus para ele e mostra que aonde que tem um animal, onde que vai ser oferecido. E ali, né, é dito o primeiro nome, o primeiro, como pode dizer, o primeiro nome dado a Deus, né, que assim podemos dizer, que é mais ou menos assim, é chamado de Yahvé-Jireh. Se eu tiver pronunciado errado, eu peço desculpa, mas o significado disso, traduzindo para a nossa Bíblia, né, que se você for abrir, está escrito assim: Deus proverá, ou melhor, o Senhor proverá. É exatamente mais ou menos isso daí. E agora eu peço, irmãos, que guarde essa palavra, esse nome no seu coração. E vamos abrir agora no primeiro livro de Gênesis, no primeiro capítulo de Gênesis, que é o capítulo 1, e ele vai do 1 ao 11, contando uma história, né? Voltando, né, que é uma coisa que eu percebi, que Gênesis, ele tem 2 livros, ou melhor, 2 vertentes, 2 histórias dentro de um mesmo livro, né? Ela vai do 1 ao 11 e do 2 ao 50. E do 1 ao 11 conta sobre Deus, a criação de Deus, ou seja, desde a criação dos seres vivos, a queda até a confusão das línguas lá na Torre de Babel, né? E existe aí um ponto que eu já vou comentar entre o 1 ao 11 e do 11 ao 12 e em diante. Esse ponto ele é chamado ponto de inflexão. Alguém sabe me dizer o que é um ponto de inflexão? Algum corajoso pode me falar o que é um ponto de inflexão? Do que vocês acham, do que tem na mente? Alguém sabe me dizer o que é isso? É como se fosse uma mudança de algo negativo virando algo positivo. Exatamente. Eu, como alguém de exatas, eu não posso deixar de citar aquilo que Deus deu como sabedoria e aprendemos como uma chave para aquilo que Deus quer que nós aprendamos, né? Vamos pegar lá, em matemática, exatamente em cálculo diferencial, vamos ver o que é um ponto de inflexão. Ponto de inflexão é o que o Paulinho falou, é aquela que muda. Você vem com um sinal negativo e ela vira com um sinal positivo, ou seja, é aquilo que muda a história de alguém, né? Aquilo que muda a trajetória, melhor assim dizendo. Aí, se pegarmos na segunda parte do livro, entre o 12 e o 50, existe uma história que Deus separa um homem, ou melhor, a família de um homem, para então abraçar todas as nações. Ou melhor, existe um projeto para toda a humanidade através de uma família, né? E aqui é uma coisa importante, né? Porque é dele que vem o propósito. É dele que tem o início, né? No caso de Gênesis, que tem um fim, e nesse fim tem um novo começo. Não sei se os irmãos já entenderam, mas para fixar só um pouquinho do que eu estou falando, eu peço aos irmãos que abram rapidinho lá em 1 Reis 18. Depois podem ler do 30 ao 39, esses versículos. Mas vamos agora, para ficar mais fluido, mais rápido, o que eu estou passando, vamos ler só o versículo 30. Diz assim, lá em 1 Reis 18, 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Aí você vira para mim
né? Depois de eu ler isso e ter falado de propósito, você fala, Gabriel, mas o que tem a ver o que você falou em Reis com o que você está falando de propósito, que é o tema da pregação? Então, existe uma chave, né? Um mistério nisso, que Elias, por mais que essa história seja sobre mostrar aos profetas de Baal, né, quem é Deus, existe uma história mais profunda nisso. Sabe o que é? É aquele ponto de inflexão, aquela virada de chave, que diz o seguinte: para entender isso, né, o que ele estava dizendo, só para entender qual foi o enredo, Elias, antes de ofertar qualquer coisa a Deus, ele teve que reparar o altar, mostrar que primeiro precisamos reparar o nosso altar. Então, na Bíblia, vamos entender aqui que antes de qualquer coisa que fazemos na nossa vida, precisamos reparar o nosso altar, olhar para o nosso altar. E o que eu aprendi foi o seguinte: não dá para viver um novo de Deus sem largar o nosso eu. Não dá para viver um novo de Deus sem reparar o nosso altar. E o que eu deixo como uma pergunta para os irmãos: como é que está o seu altar neste dia? Olhamos para a nossa dificuldade e o que estamos aprendendo disso, né? E eu me peguei pensando muitas vezes, às vezes, né, no caso, parece que tudo está acabado, que Deus nos esqueceu, algo do tipo, só que, na verdade, Deus vira para a gente e fala o seguinte: não para, não para. Você está a um passo do ponto de inflexão da sua vida. Você está a um passo de virar a chave da sua vida. Mas você tem que ter calma. Você tem que ter fé em mim. Né? Então, continuando, né, a história lá em Abraão, na segunda parte do livro, vemos que Deus escolheu Abrão, né? Posteriormente, ele muda o nome, dando o nome de Abraão. Ele fez promessa a Abraão, que por meio dele, todas as nações, eu disse todas as nações encontrarão a bênção de Deus. Então, aí, pegando a genealogia ali de Abraão, do que está acontecendo na família dele, Abraão e Sara, no caso, já eram avançados de idade, né? E no capítulo 21 de Gênesis, se você for abrir lá, você vai ver que Sara conseguiu ter o seu filho, que é o filho da promessa, no caso, que é o Isaac. Posteriormente, no capítulo 25, Isaac tem 2 filhos. O filho primogênito, que é Esaú, e o filho mais novo, que é Jacó. Acredito que nem todo mundo que está aqui na live saiba dessa história, mas não vamos nos ater a ela agora, sobre quem foi de quem estava a promessa, sobre quem. E então, no capítulo 29 e 30, pegamos Jacó, e nele tem 12 filhos, que é descrito no capítulo 29 e 30. Só que aí vem a cerejinha do bolo. José, né, que era o 11º filho de Jacó, ele não era o primogênito. E na história lá atrás, o primogênito era quem herdaria tudo do pai, né? Era o cabeça da família, praticamente. E só que aqui tudo muda. Jacó amava José mais do que todos os filhos. Tanto que, lá em Gênesis 37, versículo 3, diz que que Jacó ama a José mais do que todos. E isso ficou claro quando deu a túnica colorida para José e não para os seus irmãos. Mas sabe o que é mais engraçado? Que o que levantou a fúria dos seus irmãos não foi só isso. José tinha sonhos, né? Sonhos não dele, sonhos de Deus. Ele teve 2 sonhos e ele contou para os seus irmãos que, ao verem que o pai dele, o pai carnal, dava túnicas coloridas, coisas que não fazia para os outros, amava mais um filho do que os outros, além de José contando as histórias lá dos seus sonhos, dizia também que Deus o amava mais do que todos. Só que existe um ponto nessa história, é que nem todo mundo, eu peço que os irmãos prestem bem atenção, nem todo mundo, mesmo estando do seu lado, está pronto para ouvir as bênçãos de Deus da sua vida. Nem todo mundo aceita você ser mais amado que todo mundo. Eu não digo só
pô, o nosso pai carnal. Eu estou falando sobre o pai lá que está lá no céu. Nem todo mundo aceita isso. E sabe o que aconteceu? Os irmãos de José ficaram com tanta raiva, mas tanta raiva, que desejaram a morte dele. E isso é muito engraçado, né? Eu agora vamos parar essa história e vamos entender sobre um livro, que é livro de Provérbios, que eu já tinha comentado lá atrás. O livro de Provérbios é um dos 3 livros da sabedoria, né? E é um livro muito importante para você entender o que é a Bíblia e o que é ser cristão. Vamos lá. Provérbios é um dos 3 livros da sabedoria. Ele foi escrito por Salomão e mais outros autores, né? Sendo eles Agur e Lemuel, se não estou me enganado. E lá ele descreve uma força que afeta tudo e a todos. Que força é essa? Em hebraico, ela se chama Ormá. Ormá, em português, se traduzindo para o português, significa sabedoria. Sabedoria é um atributo de Deus. Como podemos explicar isso? Vamos explicar da seguinte forma. Quando tomamos uma decisão justa ou sábia, trabalhamos a favor de Ormá. Quando tomamos uma má decisão, trabalhamos contra Ormá. Todavia, né, e agora é uma coisa importante, todavia, este mesmo atributo de Deus é quem rege o nosso futuro. E podemos, se você for abrir agora lá em Provérbios 19, 21, vou ler aqui para ser mais rápido, diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. E isso confirma o que eu disse lá atrás. Independente do que você faça, bom ou ruim, sempre vai estar trabalhando em favor de Ormar, perdão. E não importa, a gente tem que entender que as coisas boas e ruins vão acontecer na nossa vida, entendeu? E vamos voltar agora em José, porque senão eu vou acabar dando spoiler do futuro. Voltando lá em José, seus irmãos que decidiram matar, desistem e decidem vendê-lo para uma caravana que está passando. Depois de vender, os irmãos tinham que falar alguma coisa para o seu pai. E eles decidem mentir, forjando a morte de José. Mas, no fundo, venderam José para a caravana. Que lá no futuro, a caravana ela vai para o Egito e José é vendido para Potifar. Potifar é um capitão da guarda do Egito. Até então, né, até você ver essa parte, você pensa, pô, José ele foi tratado mal, né, pelos seus irmãos, ele foi desprezado, tentaram matar ele, tentaram parar ele, e agora, né, sendo servo do capitão da guarda, sendo bem cuidado, parece que melhorou. E agora eu vou fazer outra reflexão para os irmãos, né, como eu disse lá atrás, que essa palavra, né, ela é mais sobre reflexão do que trazer algo normal para os irmãos. Se você for ver, quantas vezes lutávamos para sair de uma cova, levantávamos para continuar, e Deus parecia estar decretando o nosso fim no nosso deserto, né? Tudo parece. Só que nem sempre é assim. Deus, às vezes, nós confundimos o alívio ou o renovo de Deus como o fim de um deserto. Só que quando isso acontece, é uma outra prova que Deus nos dá, que é o seguinte: quando a gente recebe uma bênção e nos acomodamos, Deus faz uma coisa muito, muito importante que muitas das vezes acabamos maldizendo sobre isso, que é o seguinte: Deus nos pega, vira a nossa vida de cabeça para baixo, nos sacode e diz assim, bem em silêncio. Se eu tiver enganado, muitos dos irmãos que estão aqui já têm experiência e sabem que às vezes parece que tudo está bem, mas Deus parece que não gosta da gente naquela situação, pega a gente, vira a nossa vida, sacode a gente para lembrar dele, né? Lembrar que nós estamos acomodados. E lá no silêncio ele vira para a gente, ele começa a conversar conosco, falando: não foi isso que eu te prometi, não foi nesse lugar que eu quero você. Vai se acomodar mesmo nesse lugar? E
E o que acontece, né? Depois de entender isso, né, do que Deus faz, Deus começa a fazer um mover na casa de Potifar, fazendo a sua esposa, né, a esposa de Potifar, a mulher do mestre de José, fazendo seduzir ele e mentir. Não conseguindo seduzir José, ela começa a mentir e faz ele ser preso, ou seja, incrimina ele e joga ele de volta para a cela. Aí pensamos, poxa, por que voltamos para onde nós fomos tirados? Parece que estamos retrocedendo. Eu não estou entendendo. Aí, uma coisa que, quando eu estava lendo até aqui, entendendo, estudando, eu entendi que eu peço para os irmãos pegarem essa palavra. Lugar de Deus, lugar onde Deus trabalha é no deserto. Vocês já pararam para pensar o que é um deserto? Já imaginaram o que é um deserto? Vou descrever o que o Google diz. Deserto é um lugar árido com pouca precipitação, quase sem plantas. Aí eu pergunto, pô, se é um lugar tão hostil, por que Deus faz a gente sobreviver no deserto? Para que Deus nos coloca no deserto? Alguém sabe me responder essa minha pergunta? Para você refletir. Isso, mas Para existe mostrar que ele é Deus. também, mas a chave não é isso. Alguém mais quer tentar? É porque no deserto não tem nada para tirar o seu foco, né? Você não tem mais nada para contribuir, o foco é um só. Quase isso. Existe uma palavra tão pequena que a gente até esquece. Se Deus quisesse que nós aprendamos alguma coisa sobre quem Ele é, ou só se achegar a Ele, ia ser muito simples. É só Deus travar a pessoa numa igreja. Mas não era isso. Não é isso que existe o deserto. O deserto é o lugar onde que a gente testa a nossa fé. É onde começamos a ter fé que Deus proverá tudo o que Ele prometeu para a gente. Ter fé nos planos de Deus e confiar muito nele. Conseguindo entender o que é o deserto na vida do cristão ou da pessoa, é lá que a gente, quando está mais difícil, só temos que nos agarrar a uma coisa, a fé. E aí agora, né, vamos relembrar os 2 sonhos que José tinha, para entender o mistério da fé que José tinha. O primeiro sonho está descrito lá em Gênesis 37, do 5 ao 7. Deixa eu abrir aqui, que eu quero ler. Está aqui. Está exatamente no 7, melhor. Eis que estavam atando molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que o vosso molho o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Esse foi o primeiro sonho. O segundo sonho foi o seguinte: e sonhou ainda outro sonho. Eu o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. É um dos sonhos bem forte, né? É um sonho, se você for olhar ao pé da letra, é um sonho de glória, onde todos se inclinavam a José, onde ele estaria em um lugar de destaque e honra. Mas ele não está em destaque e honra. Ele está dentro de uma prisão. E sabe qual é o mais engraçado? Que quando José teve esses 2 sonhos e contou para outras pessoas, até o seu pai, que mais o amava, ele desacreditou de José. E isso é que eu deixo para os irmãos. Tem propósitos de Deus que não é você e seu pai, não é você e sua mãe, não é você e seu irmão, seu amigo. É só você e Deus. É porque Ele trabalha contigo. E então, até tudo achando normal, José na prisão e teve sonhos que até então seria impossível reinar sobre a sua família. Seria impossível, já que ele está preso e para sua família ele está morto, né? Parece impossível. Mas existe um outro mover de Deus, e é assim que as coisas acontecem. Lá em Gênesis 40, já no 40, Deus faz o rebuliço no palácio
E o rei manda 2 homens à prisão. 2 homens sendo o padeiro e o copeiro do rei. A cada um, Deus vai dar um sonho, né? que eles não entenderam. Mas José estava lá, né? José estava lá para revelar o que é esse sonho, o que Deus falou Deus falou com esses 2 homens. E eu parei e pensei, poxa, caraca, imagine só, Deus te deu um sonho, você está preso, Deus te dá um sonho de glória, melhor, faz os seus irmãos quererem te matar, desculpa, me faz acreditar que tudo ia dar certo na casa de Potifar, mas depois disso tudo, me joga para a prisão novamente e agora eu tenho que revelar sonhos de outros homens? Eu não estou entendendo. Aí eu fiquei pensando, cara, não dá para entender por que Deus faz isso. Aí José revela, e sabe o que me fez pensar? Deus nos permite passar por vales para provar que Ele é Yahvé Jireh. Enquanto você está na prova, Deus te usa para outras pessoas. Enquanto você está ali testando sua fé, você está ajudando outras pessoas a passarem por situações iguais ou piores que você. Isso aí me pegou profundamente, porque isso faz parte do propósito todo cristão. Não é porque você está triste, desmotivado, porque você está fraco, que você vai virar as costas para Deus. É por isso que você está no deserto. É para aprender que Deus te colocou ali por algum motivo. Então, agora eu vou até comentei com minha mãe, no caso que ela estava na oração ali, e eu pedi para falar ali que eu peço muita atenção, porque isso aqui é muito importante. Jesus, ele falava, não sei se consegue entender, mas Jesus falava muito sobre árvores. Eu não sou agrônomo, então não sei exatamente sobre a profundidade disso. Mas sabe o que é engraçado? Eu pensei assim, o que era a árvore da vida? Era uma árvore? Amém ou não amém? Então, se a gente abrir lá em João 15, do 1 ao 7, peço aos irmãos que abram agora rapidinho, lá em João 15, do 1 ao 7. Mas vamos segurar só o primeiro. Alguém pode ler? Quem conseguiu abrir primeiro que eu, pode ler rapidinho? 15:1. 15, 1. Aqui. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Lê o 2, por favor, tia. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vamos parar aqui. Sabe o que é engraçado? Aqui, Jesus não está falando de quem não dá fruto. Ele está falando tanto de quem não dá, de quanto quem dá. Eu perguntei, não faz sentido. Por que você vai tirar alguma coisa que já está dando fruto? Não faz sentido nenhum, não fez sentido nenhum na minha cabeça. Só que eu olhei, depois disso eu parei, comecei a ver algumas pregações, alguns podcasts, e um rapaz falou uma coisa que mexeu muito comigo. Uma árvore só cresce se ela permitir ser podada. Quando você poda ela, você está dando uma oportunidade de crescimento a ela. Podar significa recomeçar. Para você crescer, você precisa permitir Deus te podar, permitir arrancar o que não é dele. E isso aí é uma coisa muito impactante, porque não é porque você está na igreja que você não vai ser podado. Não é porque você está fora da igreja, fora dos caminhos de Deus, ou nunca ouviu falar de Deus, que você não vai ser podado. A poda é algo fundamental na vida de toda pessoa. Então, voltando lá, né? Então José revela seus sonhos, né, ao padeiro, revela o sonho, né, do padeiro e do copeiro, onde o padeiro seria morto dentro de algum tempo e o copeiro viveria debaixo do perdão do rei do Egito. Aí eu fiquei pensando, viver debaixo do perdão do rei. Mas aí José aproveitou e disse, quando estiver lá com o rei, lembra-te de mim. Só que passaram 2 anos e José foi esquecido.
dentro da prisão. Aí eu fiquei pensando, às vezes, precisamos ser esquecidos porque existe um propósito de ser esquecido, existe um propósito lá na frente. Então, se eu não me engano, depois de 2 anos, esqueci na prisão. Então, no capítulo 41, do 1 ao 7, Deus dá um sonho ao rei do Egito. Quando achamos que estamos sendo esquecidos, Deus nos lembra de mim. Na verdade, Ele nunca esqueceu da gente. O tempo dele é diferente do nosso. Então, Deus dá 2 sonhos ao rei do Egito. Sonhos que nenhum dos adivinhas do reino conseguiria saber a resposta. Porém, Deus faz cumprir aquele propósito que deu lá a José em sonhos, 2 vezes. O copeiro lembrou de José, lembrou que existia um rapaz que revelava sonho e que estava na prisão. Então, o rei manda chamar esse rapaz e o faz, e ele consegue revelar. Ele diz que foi Deus, né? Que Deus foi dado conhecimento a ele, a sabedoria, e ele revela ao rei do Egito que haveria, pelos sonhos dele, haveria 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E que como esse sonho foi duplicado, Deus tinha pressa em realizar esse sonho. Então o rei, vendo que José era sábio, pergunta-lhe como resolver, e José, dando-lhe a resposta para o problema, o rei fica maravilhado. E sabe o que ele faz? Ele pega José, uma pessoa que era prisioneiro, uma pessoa que ninguém dava nada por ele, pega José e coloca como o segundo homem mais importante, abaixo somente do rei. Aí eu fiquei pensando, é propósito, não tem como. Mas ainda falta uma coisa, a sua família se curvar diante dele. Aí passando um pouco mais de tempo, passou os 7 anos de fartura e veio os 7 anos de fome. O que aconteceu? No capítulo 42, Jacó manda os seus filhos ir lá para a terra do Egito comprar mantimento. Que olha só o que acontece. E isso aqui é uma coisa muito importante, que por mais que seja pós-bênção, é algo que Deus continua, mesmo dando a oportunidade de ser honrado, Deus ainda continua nos testando. Então, se você parar para pensar, ainda não acabou o propósito de Deus. Então, Deus dando essa bênção para José, faço aqui uma outra reflexão. Imagine só estar numa posição de honra e ver a pessoa que te fez o mal, que quis te matar, na sua frente, precisando de você. Eu te pergunto, o que você fará agora? Perdoará ou fará olho por olho, dente por dente? Essa aí é o ponto-chave de José. Porque se ele olhasse como algo, como essa trajetória toda, fora dos propósitos de Deus, com certeza ele escolheria olho por olho. Mas José, sabiamente, escolheu o perdão. Porque por causa dele, ele está podendo salvar toda a sua família. Então no capítulo 42 de Gênesis, diante de José trata ele com amor, dando-lhe o possível e os trouxe para o Egito, né? Claro que pela permissão do rei do Egito. Então José conseguiu trazer toda a sua família para, como que eu posso dizer? Trouxe toda a sua família para poder viver aquela bênção ali de fartura, de podendo viver bem, na verdade, não morrer no deserto. E uma coisa que eu deixo que é muito importante, né, que o José disse aos seus irmãos, depois de estarem já lá vivendo no Egito, depois que o seu pai que o amava morria, lá no final da história, eu peço que os irmãos abram lá em Gênesis 50, no versículo 19 e 21. Vou abrir aqui também. Irmãos, leva isso como ensinamento. Olha a resposta que José deu para os seus irmãos. Alguém pode ler para mim, por favor? Já estamos acabando já. 19 ao 19 ao 21. Isso.
E José lhes disse: não temais, porque porventura estou em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, e eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Amém. Quando a gente vive, quando a gente entende que as coisas têm que acontecer por um propósito de Deus, a gente entende porque Jesus, quando veio, pregou muito sobre amor. Porque tudo é propósito de Deus. Tanto coisa boa como coisa ruim. Tudo é da sabedoria de Deus. Tudo vem do atributo de Deus. Você quer alguma. Você quer uma. Como é que eu posso dizer? Uma frase que Deus quer te dar hoje. Você quer entender o que Deus quer dizer com tudo isso que eu disse? Você quer entender? É o seguinte. Abre em Jó 8:7. Recebe isso aqui. Jó 8:7. Diz assim: o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas do teu último estado crescerá em extremo. Sabe o que significa isso? Pega isso, irmão. Deus não quer saber o meio da sua jornada. Deus não quer saber o início da sua jornada. Deus não quer saber aonde você está agora. Deus só quer saber de uma coisa: o seu fim. Aonde que você vai estar? Ele diz que se você seguir ele, confiar no propósito dele, seguir ele de todo o coração, o seu final vai ser muito maior do que o seu meio, do que o seu início. E é isso que eu deixo para a meditação dos irmãos. Eu peço para os irmãos que nessa palavra, confiar é uma coisa muito grande. Confiar é ter fé em Deus, por mais que tudo esteja dizendo o contrário. Assim como José estava na prisão, saiu da prisão, voltou para a prisão e depois foi para o lugar de destaque. O que ele teve foi fé. Fé que tudo tudo que confiarmos em Deus, no fim vai dar certo, porque ele sempre tem um propósito. E é isso. Agradeço a oportunidade, espero que fique para a reflexão dos irmãos. E obrigado. Glória a Deus por essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Quanta sabedoria, quanto conhecimento, quanto aprendizado nós recebemos hoje através do Gabriel. Gabriel, eu estou maravilhada com o que Deus está fazendo, né? Com essa live gloriosa que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem nos dado essa oportunidade. E eu só tenho a dizer que, verdadeiramente, o Senhor, ele tem aprovado. Senhor, irmãos, família, o Senhor tem aprovado esse propósito, né, de estarmos aqui domingo aprendendo, crescendo em graça e em conhecimento de Deus. Como eu sempre digo, não tem uma live em que eu não sinta a presença de Deus conosco. Deus, ele estava aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui conosco, está aí contigo, está aqui comigo, e ele está nos direcionando, nos ensinando a caminhar nessa terra. Glória a Deus por essa palavra, glória a Deus por esse aprendizado. Que Deus continue te usando poderosamente, Gabriel. Você, como o nome já diz, né, é um mensageiro. Glória a Deus. Que Deus te faça mesmo um mensageiro nos quatro cantos desta terra, anunciando, né, esse evangelho glorioso que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. E pode ter certeza, Gabriel, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque Deus, ele não deixa ninguém com falta de nada. Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ele provê todas as coisas na nossa vida, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Glória a Deus por essa palavra. Quero
agradecer a presença de todos, do Giovanni, das meninas que estão aqui, das irmãs, né, que estão nos visitando. Sejam abençoados nesse dia e que essa semana para todos nós seja uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de portas abertas, uma semana de fé acrescida no coração, vindo da parte de Deus, né? Uma semana onde o alimento vai vir de Deus para cada um de nós, dentro de cada circunstância, dentro de cada necessidade. Então, não temas, não desanime, seja em que circunstância você esteja vivendo hoje, né? Deus está dizendo: eu sou Jeová Jireh, eu sou o Deus que provê, eu sou o Deus da provisão. Então, confia, siga em frente, avance, levante-se, não fique prostrado, levante-se em nome de Jesus e vá em frente, faça como José, que não desanimou em nenhuma das circunstâncias da vida dele que não foram fáceis, né? Mas ele recebeu o conforto de Deus, o consolo de Deus e viveu as promessas de Deus. Só vive as promessas de Deus aquele que não desiste, né? Aquele que não desiste na caminhada. Não desista, meu amigo, não desista, meu irmão, família, nós estamos aqui para louvar e bendizer esse Deus maravilhoso. Que o Senhor nos abençoe grandemente, poderosamente. Glória a Deus. Semana que vem, quem vai estar ministrando a palavra vai ser a irmã Érica. Glória a Deus, ela vai estar trazendo a palavra domingo que vem. Tá bom? Nós vamos estar, então. Tá bom, Érica? Beth, domingo que vem é a campanha do quilo. Aí eu vou estar tá. muito... Vou participar da live, mas Da live. rapidamente. Tá bom. Aí fica ruim que eu fico agitada. É ceia, Santa Ceia de manhã e à noite a campanha do quilo. Tá bom, então. Eu vou pedir, então, para a irmã Vera. Tá bom, Vera? A Vera levantou a mão e mais alguém. Diminui aí. Amém, Beth. Vou aproveitar e elogiar o Gabriel, que foi o Espírito Santo de Deus que tu usou. Estava tão nervoso, né? Mas não é a gente, é o Espírito Santo de Deus que usa a pessoa, né? Que você transmitiu calmo, tranquilo, e você falou profundamente que no final a vingança não vale, o perdão é que vence. E esse perdão é que proporcionou à família dele e a ele uma comunhão permanente de alegria e prosperidade. Senhor, abençoe você grandemente, meu filho. Tá bom, Beth, eu não sou pregadora, mas eis-me aqui, Senhor. Amém. Zabete, tá me ouvindo? Não tô conseguindo te ouvir. Tô te ouvindo. Fala. Glória a Deus. Eu vou pedir para o Rodrigo botar aqui rapidinho, que ele me fez lembrar de um hino que eu não coloquei, que fala muito sobre isso. Tu consegue colocar não, Rodrigo? Pô, cara, tô no celular, não consigo. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo. Vou Tu colocar aqui. compartilhou aí a tela, pô? Calma aí. Tentar colocar. Pode falar, Antônio. Eu vou colocar aqui. Eu queria só para complementar aqui, isso para complementar muito essa palavra. Mas Glória a Deus. Pode continuar, então, procurando aí. Então, eu quero desejar a todos vocês, a todos os irmãos que estão nos honrando nessa tarde, né? Muito obrigado pela presença de vocês aqui, que eu tenho certeza que o Senhor acrescentou às nossas vidas, né, um conhecimento profundo e uma mensagem, né, uma mensagem de ordem, uma mensagem de esperança para todos nós nessa tarde, de nós não desanimarmos e nós continuarmos confiando que o Senhor vai prover nas nossas vidas e em todas as circunstâncias da nossa vida. Glória a Deus. Pode colocar, tia? Pode sim. Gabriel, Oi, coloca a partir do 3h30, do minuto 3h30. 3h30. Esse
Davi estava esquecido, cuidando de ovelha estava esquecido. José estava esquecido, na cisterna estava esquecido. Venderam, ele estava esquecido, no palácio estava esquecido, na prisão estava esquecido, o paralítico estava esquecido, no tanque de Betesda estava esquecido, o cego Bartimeu estava esquecido, em Jericó estava esquecido, o carpinteiro estava esquecido, venderam, ele estava esquecido, prenderam, ele estava esquecido, deram uma cruz pra ele, estava esquecido, na via dolorosa estava esquecido, crucificaram, ele estava esquecido, no primeiro dia estava esquecido, no segundo dia estava esquecido, mas no terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia ele se levantou e mandou eu vim aqui só para te dizer: não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. E é isso, tia. Eu acho que a menina levantou a mão, Beth. Quer falar? Alguém quer falar dos visitantes? Pode falar. Paz do Senhor, meus irmãos. Papai. Eu me chamo Mirielle, é uma honra poder estar aqui com vocês. Eu levantei a mão sim para poder dizer o quanto nós estamos felizes e alegres, né? Eu e o meu esposo Giovanni. O Giovanni, a internet até caiu, ele pediu até para poder avisar. Nós temos o privilégio de sermos um dos líderes do Gabriel no nosso departamento dos jovens. E queria deixar isso aqui registrado para os irmãos, porque existem coisas que nós precisamos falar para fortalecer a nossa fé. Queria dizer para essa família que cada domingo e cada live que vocês fazem, vocês podem não estar vendo, mas está gerando frutos. Aleluia. O Gabriel, ele é o jovem que vai ministrar a palavra do Senhor no nosso culto dos jovens. E eu tenho a certeza que o fato do Gabriel já hoje ministrar a palavra na nossa igreja, de já ter tido outras oportunidades, não começou do nada. Eu tenho certeza que tudo começou nessa live, aonde, impulsionado pelo Espírito Santo, alguém lhe concedeu a primeira oportunidade, ou seja, a semente está sendo gerada, está sendo germinada, está crescendo, e eu tenho a certeza que, em nome de Jesus, vai dar fruto. A minha palavra nessa tarde para os irmãos é que os irmãos continuem nessa força, porque é muito lindo, é maravilhoso quando nós vamos ao templo e vemos o agir de Deus, mas é melhor ainda quando nós contemplamos isso dentro da nossa casa, dentro da nossa família, e isso está sendo feito através dessa live. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos que estão aqui. Gabriel, que Deus possa abençoar a sua vida. Nós estamos muitíssimo felizes. A gente está muito alegre em poder ver você ministrando a palavra do Senhor.
Hoje cedo ainda estava pensando, meu Deus, eu não estou me sentindo bem, eu acho que não vou conseguir ir ao culto, mas ver você ministrar me motivou a estar no culto nessa noite, para poder ver você Glória a ministrar Deus. mais uma vez. Eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado sobre a sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Isso tudo é confirmação, né? A gente às vezes fica pensando, ai meu Deus, será que a gente vai conseguir? Será que a gente vai conseguir chegar até o fim dessa jornada? E o Senhor diz que sim, que nós vamos conseguir sim, e como a irmã disse, aí usada pelo Espírito Santo de Deus, isso vai produzir frutos. Glória a Deus. Olha os banners da nossa live, coisa linda, né? Até isso o Senhor tem proporcionado para a família, né? E nós vamos realizar, já estamos aí há 1 ano, né, fazendo essa live, e isso já é uma vitória muito grande, né? Conseguir 1 ano reunir a família por uma live, isso para mim, é uma vitória muito grande, e nós vamos estar realizando esse culto em ações de graça, em nome de Jesus, por esse feito tão glorioso do Espírito Santo de Deus em nossa família, e que isso seja, né, um alavanco para muitas famílias que pensam que não vão conseguir, que não tem como fazer, né, como vai ser, e através de um pequeno gesto, 1 horinha, uma vez por semana, por uma live, o Senhor está produzindo frutos gloriosos em nossa família, e que sirva de exemplo para muitas outras, né? Para Deus estar restaurando as famílias, restaurando os lares. Então, glória a Deus por tudo isso que o Senhor tem feito por nós. Nós louvamos a Deus. Já vamos encerrar, já passamos 4 minutos. Aqui nós somos rigorosos no tempo, né? Porque a gente tem igreja, é igreja de manhã, igreja de noite, então nada pode atrapalhar, né, o nosso caminhar com Deus. Então nós vamos encerrar agora. Eu quero pedir para o irmão Sérgio, que está agradecendo a Deus, mais uma vez, toda a minha gratidão a todos vocês que estão nos honrando nesta tarde, tá bom? Sérgio, pode agradecer a Deus por essa live, para a gente estar encerrando. Amado Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quero te agradecer, Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, por mais uma vez estas palavras que os irmãos estão sendo usados para transmitir para cada um de nós. Guardei muito esse versículo aí que tu falou, esse último versículo de Jó, o Gabriel. Eu vou tomar posse desse versículo aí, e eu gostei. E esse versículo também, Gabriel, às vezes você pregou e falou para todos nós, mas é para você também, que às vezes você pode estar preocupado, mas não se preocupe, que Deus, ele tem controle de todas as coisas nas nossas vidas, tem controle, e é na hora que ele quer. Ele nunca chega cedo e nem chega atrasado, ele chega na hora, meu sobrinho. Que Deus continue te abençoando. Senhor, muito obrigado por esta live maravilhosa, que Deus possa continuar abençoando cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Despeça-nos todos nós na tua paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Tu tá com o microfone? Liga o microfone, Beth. Desculpa. Aí, a Gabriel. semana de todos seja de vitória, em nome de Jesus. Está terminado o trabalho. Fala, Paulinho. Eu já tô subindo o vídeo lá, tá? No Drive. Que isso? Eu consegui gravar aqui, mano. Show de bola. Deixa eu ver se ficou bom. Ah, não, foi mal. Achei que tu não conseguiu, entendeu? Por isso que eu... Gente, benção, maravilhosa. A Érica jogou a bola, né?